Pois é, gente, o tema tá aí, né? O tema é esse, é polêmico, mas vamos falar, né? Assim, pra quem tá pensando que eu nasci numa família rica, eu nasci em berço de ouro, tá? Se engana, né, gente? Eu nasci num bairro muito humilde aqui de Recife. Cresci num bairro chamado Maranguape Zero, que é tipo uma periferia daqui de Recife. E assim, sempre aquelas coisas, né, gente? Aqueles perrengues da vida. E é difícil, né, gente? Com a maioria dos brasileiros aqui, 80% que nascem em periferias e tudo, pá. Foi uma vida uma infância, assim, bem difícil, né? Tipo, naquela época, 10 anos atrás, quando não existia coisa da internet, né? Então as pessoas, assim, automaticamente, nossos pais, automaticamente, eles eram mais agressivos, né? Tipo assim, eles não tinham tanta informação. Então ter um filho viado era como se fosse, assim, uma coisa de outro mundo, né? Outro planeta, porque não existia muita informação sobre isso, né? Muitas pessoas aqui no Brasil são evangélicas religiosas. A minha família, da família da minha mãe toda evangélica, né? Por parte da minha mãe toda frequenta a igreja, toda vai pra igreja. E são tudo aquela alienação, né? Tipo, tudo vive de acordo com a palavra do Senhor e vai pro culto e vive com a Bíblia na mão. E as minhas tias eram assim, a minha mãe nem tanto, ela não chegava a ser desse jeito, assim, de frequentar a igreja e tal. A minha avó era assim, vivia de casa pra igreja, de igreja pra casa, com a Bíblia na mão, e vivia aquilo tudo. Só que eu nunca fui assim, e eu era a pessoa mais, e de todas as pessoas da minha família, eu era a pessoa mais diferente, né? Super afeminado, tipo, gay, assim, falava fanho, sempre tive essa voz assim. E ninguém na minha família era assim. Era todo mundo, as minhas primas, com aquelas saias embaixo do joelho, a sobrancelha aqui, com a Bíblia na mão, todo mundo indo pra igreja, e eu era a única pessoa diferente. Eu nunca consegui me sentir encaixado na minha família. Era como se eu tivesse em outro planeta, porque a minha mãe não me aceitava, meu pai fingia que me aceitava. Eu vivia num lugar assim que eu não podia ser eu, dentro da minha própria casa. Foi o lugar que eu mais sofri preconceito, foi dentro da minha própria casa. Foi nem na rua. Na rua também eu sofri muito, porque na escola, não tanto na escola, porque essas bichas de periferia, quando a gente nasce na periferia, assim, a gente tem medo de bocada, né? Então a gente não leva muito desaforo pra casa. Como também naquela época eu também não tinha internet, né, pra xoxar ninguém e tal, não sei o que. A gente falava ali na cara mesmo, né, na lata, tipo assim, ai, vai peitar. Fazia logo aquele barraco todo e ninguém mexia comigo, né. Mas assim, sofria assim algumas coisas, assim, quando eu passava na rua, o pessoal tirava onda e tal. Nada que me incomodasse muito, o quanto me incomodava o preconceito que eu sofria dentro de casa pela minha própria mãe, né. Porque a minha mãe ela nunca conseguiu me entender do jeito que eu era. Hoje em dia é outra história, né. Hoje em dia a gente tem melhores amigos e tal, ela entende, assim, como eu sou, o jeito que eu sou, e tá tudo bem, né? Mas foi bem difícil, assim. Eu não sei se vocês assistiram um filme que se chama Orações para Bob, tem no YouTube, é muito bom. É mais ou menos isso aí. Não cheguei nesse ponto, nesse nível, assim, de extremo, né? Como ele chegou, mas teve uns atraques aí, assim, né? Nesse nível. A gente brigava muito, discutia, tinha vezes, assim, sabe, da gente discutir, de se bater mesmo. Eu lembro que uma vez... Porque, assim, a minha mãe queria discutir tudo o que acontecia de ruim na vida dela com o meu pai e mim. E era como se eu fosse a razão de tudo de ruim que tá acontecendo na vida dela. Então, toda a energia que ela tinha negativa a respeito do meu pai, ela jogava em mim. Porque meu pai não amava ela, que traía ela, que não sei o que ficava com uma e com outra, que queria se separar. E tudo isso era culpa minha, porque... E não tem nada a ver, porque eu acho que quando uma pessoa não ama mais a outra, ela tem que seguir o caminho dela e pronto. Só que a minha mãe não aceitava, né? Não aceitava que meu pai queria seguir a vida dele e tal, que não amava mais ela. E isso é normal, porque eu acho que todo relacionamento é assim. Às vezes, quando você... Um sempre quer terminar mais do que o outro, e aí acaba que esse outro fica mais agressivo, né? Fica mais triste, assim, sente mais, né? Eu, nesse meu último relacionamento... Foi assim também, tipo, ele queria terminar e eu não queria, e depois quando a gente terminou eu fiquei super mal, abalado e tal. Quando você mora assim numa periferia, as pessoas reagem de uma forma mais agressiva, né? Tudo na periferia acontece de uma forma mais agressiva, então é aquelas coisas que você sempre vai ver, né? Tipo assim, vizinho jogando tomate na casa do outro, cebola, briga. Você não pode deixar seu filho fora de casa, sozinho, e isso acontece muito em periferia. Tipo assim, as crianças elas andam na rua sozinhas, descalças, assim, uma supervisão de um adulto. E, gente, criança na rua sozinha é um perigo, né? Porque você nunca sabe quem vai estar ali, o que vai acontecer. A criança fica muito vulnerável sozinha. Então, um perigo, gente. Um perigo deixar a criança sozinha na rua. E eu fui criado assim, tipo, na rua, descalço, jogando bola, pulando corda com as meninas, jogando bola com os meninos. Sem supervisão nenhuma de parente nenhum. E deu no que deu. Do mesmo jeito que eu tô falando agora, aconteceu. Tipo assim, eu já era muito afeminado quando era criança. Tipo, falava fanho, tinha um cabelinho assim, já era bem bonitinho, assim, chamava atenção, né? E os velhos, minha filha, do condomínio, todos, os que já eram casados, e os pais dos meus amigos que brincavam comigo num parquinho, tipo, davam em cima de mim. Davam em cima de mim assim, não de dar em cima de mim, né? Que ninguém dá em cima de uma criança, mas tipo assim, eles olhavam querendo me pegar, tá ligado? E aconteceu uma vez isso. E aconteceu não só comigo, mas
todas as crianças que estavam ali, gata. Porque os pais não olhavam pra ninguém, era tipo meio que uma favela, tudo misturado, todo mundo colado um com o outro, todo mundo misturado, junto ali, misturado. E aí, eu lembro que uma vez, nisso, porque a gente sempre tinha um horário de brincar lá embaixo, né? Tipo assim, a gente ia pra escola de manhã e quando chegava em casa, almoçava, não sei o que, e quando era tipo assim, 3, 4 horas da tarde, a gente ia pro parquinho brincar. Que era um parquinho que tinha lá embaixo, lá na favela. Eu lembro que tinha uma caixa d'água, uma caixa d'água de cimento, de alvenaria. E aí, quando dava 4 horas da tarde, a gente ficava nessa caixa d'água, conversando. Os pirra, né? Tudo junto do condomínio. E, assim, aquela época era uma inocência, assim, tão grande. E ninguém sabia nem o que era viado, quem era viado, ou se tinha algum problema em ser viado. Apesar que, assim, os adultos, os velhos sabiam, mas a gente que era criança não, né? As crianças também tinham um pouco de malícia, né? Eu lembro que um dia eu tava brincando, eu desci pra brincar com eles, essa caixa d'água, e a gente começou a jogar futebol e tal. Não, mas nesse dia a gente tava jogando peão. Nesse dia a gente tava jogando peão. Peão é aquele negócio, vou botar aí pra vocês que não sabem. Tem muito aqui no Nordeste. A gente enrola assim com a linha, pega e depois joga assim pra ele rodar no chão. A gente tava jogando peão, eu e os pirraia e tal. E nisso, quando a gente terminou de jogar, e aí ficou um monte de brinquedo assim, sabe, no chão. E a gente ficou jogando até mais tarde. Quando terminou, todo mundo foi embora, só que nesse dia eu fiquei por último. E tinha um senhor, que era nosso vizinho, que ele ficou comigo também. Porque esses brinquedos que estavam ali, era o filho dele. E o filho dele já tinha ido embora. E ele pegou esses brinquedos pra guardar na garagem. Porque tinha essa caixa d'água. E ao redor, assim, tinha um monte de garagem que o pessoal guardava os carros, né? E aí ele pediu pra eu ajudar ele. Eu fui lá ajudei, peguei todos os brinquedos e entrei com ele dentro da garagem. Nisso que eu entrei com ele dentro da garagem, ele fechou o portão da garagem. E eu fiquei dentro com ele, né? Só que aí, o que foi que ele fez? Ele apagou as luzes da garagem. Eu, tipo, acho que eu tinha 13 anos. 12 pra 13 anos. Era muito pintosa, assim. Já era bem pintosa, já era bem menininha. Só que eu também era uma peste, né? Só que eu não tinha noção, eu não sabia o que era sexo. Tipo assim, eu não sabia o que era pegar. Nem sabia nessa época. Porque não existia informação também sobre isso. A gente não falava sobre isso na escola, não tinha lá aula sobre isso na escola. Os pais da gente não falavam sobre isso, ninguém falava sobre isso. Então, na favela, a gente descobria isso na prática mesmo, ali, na hora do vamos ver. Tipo, pegou, sentiu. Tipo assim, sentiu o fogo no cu, já ia virado pro babado, entendeu? Só que não como um senhor de 60 anos, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí pegou, nisso ele fechou a porta da garagem. Nisso que ele fechou a porta da garagem, ele apagou a luz e ficou brincando comigo. Tipo, me pegou assim por trás e ficou, tipo, roçando assim. Oi, não sei o que, vamos guardar os brinquedos. E ficou, tipo, se roçando em mim. E daí, eu não lembro exatamente o que aconteceu. Se a gente realmente chegou nos finalmente. Tipo, eu lembro que ele baixou, assim, o short e tal. A gente ficou se pegando e tal. Mas não rolou nada de penetração. Mas eu acho que rolou. Eu não lembro, porque eu era muito novo. Mas eu acho que rolou, assim, sexo oral e tal. E aí, nisso, eu nunca contei isso pra ninguém. Contei só pra minha irmã, depois de velho. Inclusive, ela sabe quem é a pessoa. Aí, pronto. Aí, eu lembro que, depois que aconteceu isso, eu gostei disso. Entendeu? Senti aquilo ali e gostei. Só que eu gostei no sentido de que eu não sabia que aquilo era errado, entendeu? Eu nem sabia se era certo, nem sabia se era errado. Só sabia que eu gostei, como se fosse tipo uma brincadeira de criança. E eu gostei tanto que logo no outro dia eu comecei a pesquisar sobre isso e tipo, querer mais, né? Querer fazer mais, querer procurar outras pessoas pra fazer isso. E tipo, com 13 anos, minha gente. 13 anos. E aí nisso, eu lembro que a gente tinha um computador lá em casa, e esse computador tinha uma internet de escada, que a gente só podia entrar na internet de sábado e domingo, que era mais barato, que era aquela internet que ficava... E aí se conectava na internet, sabe? Só que dia de semana era muito caro e a gente só podia entrar fim de semana. E aí nessa época tinha um Mirk, que era um chat de bate-papo, que era como se fosse o Tinder, né? O Tinder, o Grindr. E aí conheci um cara. A gente começou a conversar e tal. Só que ele não sabia que eu tinha 13 anos. Ele já era mais velho, só que, tipo, não tão velho. Acho que ele tinha uns 30 e poucos anos. E aí, conversando e tal, e a gente marcou pra se ver. Nisso que a gente marcou pra se ver, a gente foi direto pro motel. Quando a gente chegou lá no motel, ele ficou olhando pra mim, assim, um pouco desconfiado, sabe? Que ele falou, gente, esse menino, não sei o que. Ele falou, tem quantos anos? E eu falava que eu tinha 18. Acho que eu falava que eu tinha 18. Ele falou, me mostra sua identidade, não sei o que. E eu, na maior inocência. Tipo assim, na maior inocência, eu dei minha identidade pra ele. Tipo assim, nem sabia que ele ia conseguir contar a minha idade, tá ligado? E aí, quando eu mostrei pra ele a identidade, ele falou assim, cara, você tem 13 anos. Aí eu falei assim... Isso a gente tava dentro do motel, na porta do motel, pra poder entrar pro motel. Aí eu falei assim, qual o problema? Você não vai querer mais? Aí ele falou nada, e a gente entrou no motel e rolou de novo. Só que aí rolou já o babado, entendeu? E aí doeu tanto, minha gente, doeu tanto, que tipo... Eu não aguentei, foi uma dor babadeira, porque foi praticamente perder a virgindade.
E eu conheci com esse cara e pelo menos ele era bem bonitinho, né? Não era... Entendeu? E aí, nisso que aconteceu isso, e eu ficando cada vez mais viciado nisso, querendo mais e mais e mais e mais. E mais. Tudo isso por causa, eu acho, né, que por causa disso que aconteceu na minha infância. E aí pronto, aí depois disso a gente ficou e tal, não sei o que, e foi pra casa. Aí nisso eu gostei tanto daquilo que tinha acontecido comigo. Comecei a ficar cada vez mais curioso, saber sobre isso, em desvendar isso, chegar lá nos finalmente e ter essa overdose de orgasmo, né? Então eu ficava procurando cada vez mais e mais e mais e mais. Tipo, virou uma obsessão. Tipo, eu queria isso toda hora, todo momento, com todo mundo. Tipo, virei praticamente um lobo em caça, sabe? E aí pronto, eu me viciei nisso e fiquei vivendo assim, minha gente, por anos da minha vida. Anos, anos e anos. Até porque eu tinha um parente meu, que eu não vou falar o nome, quem é, né? Óbvio. Que ele era pedófilo. Tinha um parente meu na minha família que era pedófilo. E era um parente próximo a mim, próximo a gente. Depois eu fui descobrir que ele não só pegou a mim, mas tipo a vários primos e primas meus. E agora que depois que a gente ficou velho, né? Tipo, agora eu fiquei sabendo disso. Que ele também pegava mulher, homem e todo mundo. Tipo, sem dó nem piedade, minha filha. Porque uma prima minha falou pra minha irmã que ele pegou ela, que ele fez isso com ela. E eu não sabia disso, então depois eu assimilei, assim, né? Eu falei, se ele pegou ela, então provavelmente ele pega todas, né? E aí eu fiquei passado, né? Que eu achava que ele era gay, né? Que ele só tava curioso, assim, de ficar comigo e tal. Mas depois eu descobri que ele pegava todo mundo, minha filha. Todas as criancinhas da família ele pegava. Todos os nossos primos e primas e tutupá. Fiquei também um pouco com raiva dele, assim, né? Porque, tipo, às vezes eu ficava pensando assim, será que esse cara merece ser denunciado? Será que ele merece ser preso? Porque esse cara com certeza deve estar continuando fazendo isso aí, provavelmente ele não foi pego ainda, porque eu nunca fiquei sabendo em nenhuma história. E isso acontece, gente, por incrível que pareça, isso acontece muito no Brasil. Muitas crianças sofrem abuso, às vezes ou de parentes próximos, às vezes até do primo ali, uma brincadeira. Assim, às vezes rola de uma brincadeira ali de criança, né? Mas, tipo assim, quando é uma pessoa de menor de idade, de 13 anos, e um cara já com 30 e poucos, isso já é considerado estupro, né? E isso aconteceu comigo, dessa vez com o meu vizinho, com o meu primo e de uma certa forma com esse cara que eu conheci na internet, né? Porque se ele sabia que eu tinha 13 anos, então ele não podia ficar comigo naquele dia, né? Mas então não teve muito o que fazer, né, gente? Porque nesse caso aí, né, desse cara, eu queria estar com ele, sabe? Eu que marquei o encontro na internet, eu que fui atrás, eu que tava afim, eu que queria estar com ele. E totalmente diferente do caso do meu primo, né? Porque ele ia atrás de mim, sabendo que eu era uma criança, e sempre nessa intenção, né? Tanto que a minha mãe sabia disso, o meu pai sabia disso, e minha mãe não deixava eu ficar sozinho com ele, porque ela sabia já que ele fazia isso. Só que ela não conseguia ter esse controle porque eu, de uma certa forma, também queria, né? Eu queria estar com ele, eu era puta, né? Eu gostava da safadeza. Eu não queria fugir disso, porque era uma coisa que eu gostava de fazer e eu achava uma coisa natural. Mas é óbvio que não era natural, né, gente? Pra uma criança de 13 anos não era pra estar fazendo isso. Uma criança de 13 anos era pra estar na escola, era pra estar fazendo outras coisas. Mas eu não tinha essa noção, porque quando a gente nasce na periferia, todas essas coisas acontecem de uma forma tão natural que a gente acha que é normal. A gente olha assim e fala, normal. Tipo, putaria? Normal, tudo bem. Não é bem assim, né? Também eu acho que quando isso acontece com um homem, é muito mais difícil ele chegar e falar, aconteceu isso, fulano de tal, me pegou, tal, não sei o que, nas minhas partes. Não. É muito mais difícil isso acontecer do que quando é com uma mulher, por exemplo. Porque a mulher, ela é assediada por um homem, porque ela já tá tão acostumada, né? Aí, tipo, sai na rua, todo mundo olha, todo homem olha. Não, mesmo hoje em dia, a minha irmã, que sabe dessa história, né? Depois que ela teve filho, fala pra mim, eu não deixo meus filhos sozinhos de jeito nenhum. Eu tô sempre de olho, eu tô sempre olhando. Leve, trago pro colégio, se for pra natação e tal, eu fico lá, olho tudo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque, minha gente, existe tanta malícia nesse mundo, tanta gente mal intencionada que vocês não têm noção. E assim, até você descobrir que uma criança sofreu abuso, muitas vezes, possa ser que não, mas na maioria das vezes, essa criança só vai falar isso quando tiver adulta, quando já tiver com 30, que ela vai ter o tempo de assimilar o que aconteceu pra tomar a coragem de falar, que é o que acontece aí hoje em dia com esses atletas, né? Em natação, voleibol e tal, eles sempre relatam isso depois de velho, né? Não, ele realmente fazia isso. Quando a gente ia nadar, ele tocava nas minhas partes. Então, porque a pessoa só vai ter uma noção realmente disso quando tá mais velha, né? Que aí realmente entende como o mundo é de verdade.
E aí a gente toma coragem de falar pra que isso não aconteça com outras crianças. É difícil falar sobre isso. Eu lembro de uma vez que eu mudava muito de colégio. Todo ano mudava de colégio, não sei porquê. Minha mãe tinha uma pomba gira que todo ano tinha que mudar de colégio. E aí eu lembro que uma dessas escolas que eu fui, quando eu me mudei, que também era próximo da minha casa, eu ia andando, tinha um menino que era gay. E ele era uma gracinha. E tipo, eu criança, né? E a gente ficava se olhando e tal, na maior malícia, na maior malemolência. Uma vez, do nada, a gente foi se pegar no banheiro da escola. Só que, tipo, o banheiro era meio que no meio da escola, assim, sabe? Tipo, no recreio. E era uma porta, assim, que dava pra todo mundo olhar. E a gente se pegou lá nesse banheiro e tal. E quando a gente saiu, a diretora viu, chamou meus pais pra falar sobre isso. Falou, olha, ele tava no banheiro, que eu tô menino. Quando a gente saiu, quando a gente viu que eles estavam juntos dentro do banheiro, porque era um banheiro que era uma porta só, sabe? Aqueles banheiros de uma porta só que só cabe uma pessoa, aí você tem que esperar pra sair pro outro entrar. E daí tava nós dois dentro. Quando a gente abriu a porta, sai os dois. Daí iam falar o quê, né? Tipo assim, foi balançar do outro. Não, né? E aí eu lembro que eu passei a maior vergonha, porque essa diretora, filha da puta, espalhou isso pra todo mundo, minha gente, da escola. E todo mundo ficou sabendo dessa história. E detalhe, eu tive que sair dessa escola, ir pra outra escola só por causa desse babado. Que eu não conseguia ficar nessa escola de tanta vergonha, porque todo mundo sabia que a gente tava fazendo pegação no banheiro. Aí pronto, gente, resumindo, acabou o ano e vai o quê? Eu pra outra escola. Todo o nome da escola, porque eu era uma peste. Porque eu era uma peste, minha filha, uma peste. Eu era uma peste. A verdade é essa. Eu lembro que um dia, isso chamou muito minha atenção, assim, tipo, tava no colégio e a gente tinha que fazer um trabalho em grupo. Aí tinha um menino que ele era gay, só que, tipo, ninguém falava que ele era gay e ele não queria ser também que era gay. E tipo, eu já era uma pintoda, a mais pintoda de todas. E a gente tinha que fazer um trabalho em grupo. E esse menino, ele tava no meu grupo. E esse trabalho em grupo tinha que ir na casa de alguém do grupo pra fazer o trabalho junto, né? Óbvio. E aí depois eu fiquei descobri que a mãe dessa bicha, essa bicha feia, uma bicha feia ainda mais, ela foi dizer pra o pessoal lá do grupo, não sei se ela disse pro pessoal do grupo ou ela falou pra alguém. Sei que foram me falar isso depois. E ela não queria que esse menino, acredite se quiser, fizesse o trabalho comigo. Fosse pra alguma casa junto comigo, porque ela achava que eu era gay, que eu ia influenciar o filho dela a ser gay. Tipo, um menino, uma bicha feia e pintosa. Tipo assim, eu não tinha o discernimento pra falar pra ela no dia, né? Mas tipo assim, se eu tivesse agora esse discernimento, eu ia falar, minha senhora, você tá doida, é? Pelo amor de Deus, né? Uma bicha louca, feia dessa, será? Mas, tipo assim, como eu era criança na época, eu fiquei, tipo assim, super mal, sabe? Aí eu fiquei pensando, então, as pessoas sabem, né, que eu sou uma butterfly. Talvez eu tô dando isso muito a entender, eu tenho que sossegar mais o meu facho. O pessoal tá começando a notar, assim, né, na minha cabeça. Mas assim, bem aquela coisa assim, foda-se. Foda-se essa véia e essa bicha feia. E eu tinha muita dificuldade de fazer trabalho com todo mundo, assim, porque eu era sempre, assim, o diferente, né? A bicha pintosa, diferente, a bicha com fogo no corpo, todo mundo já sabia. Então as pessoas meio que tinham medo, assim, de ficar comigo. Era o ó, me sentia me sentia rejeitado, me sentia excluído, me sentia como se eu não me encaixasse em lugar nenhum. E aí tinha essa pressão da escola, dos amigos, de todo mundo, e ainda tinha essa questão da minha mãe, né? Tipo, dela não me aceitar. E eu lembro que uma vez... Mas assim, tinha questão também que eu era muito rebelde, isso é fato. Tipo, saía muito... Eu ia pra boate sem avisar, eu pulava o muro de casa de madrugada e voltava às 5 horas da manhã, todo sujo, fazendo cigarro. E pulava o muro de novo e ia dormir. Como achando que ela não ia saber que eu tinha ido, né? Óbvio que ela tinha saído, que ela ia saber. Minha roupa toda suja, fedendo cigarro. Eu dormindo até meio-dia. Como é que ela não ia saber que eu saí de madrugada? Eu era uma peste, gente. Resumindo. Eu era o diabo. Eu tava com o diabo no couro. Mas assim, eu acho que também ela tem uma parte da culpa, porque eu acho que quando um adolescente ele quer sair pra se divertir, só que ela não deixava porque ela não queria que eu fosse gay. Ela achava que eu ia pros inferninhos da vida, pras boates, porque boate, inferno era só boate gay. Mas minha irmã, que era hétero, ela podia ir pras boates hétero e se divertir porque era normal. Entendeu? Tinha nada demais ir pra uma boate gay. Se minha irmã ia pras boates dela hétero, qual era o problema? Só porque era boate gay? Me poupe, né, viado? Então, assim, como eu já sabia que ela tinha meio que esse preconceito, então eu não tinha coragem de pedir a ela pra sair. Ela achava que eu tava num lugar que era um inferninho, e só tinha gente que não prestava, que só tinha gente drogada. Não tinha nada a ver. Era um mundo de adolescente. Agora é mais adolescente, mas naquela minha época ia realmente pessoas mais adultas. Agora, com a internet, né, as pessoas se assumem mais rápido. Hoje em dia é uma coisa super normal. Tipo assim, uma bicha sair do armário com 15, 16 anos. Naquela minha época era um babado, né? Aí meu filho é gay. 15, 16 anos, tá com demônio no corpo. Aí leva pra onde? Leva pra igreja.
vamos orar, vamos tirar esse demônio. Era essas vibes aí, minha gente. Então, assim, a dica que eu dou aí pra quem tem um filho gay e tal, que tá mais comum, né, aceitar, assim, você ter um filho gay. Porque a gente vê essas pessoas, né, hoje em dia na internet, na vida, na televisão. Antigamente a gente não via isso, essas pessoas eram excluídas. Todo lugar que você vai tem um viado. Existe mais isso, tipo, do lugar gay, lugar hétero. Todo lugar agora tem um viado. Mas eu acho que é interessante, assim, você saber onde que seu filho tá indo, se ele for menor de idade, no caso, né? Se tiver 13, 12 anos, 14, você pode ter certeza, querida absoluta, que vai ter pessoas mais velhas querendo tirar proveito disso. Porque o que existe, minha gente, de pedófilo nesse mundo, vocês não têm noção. Noção mesmo. E se for uma bicha, querida, bonita, pintosa e com fogo no cu, minha filha, aí é babado, gata. Você pode ter certeza que ela vai dar pra todos esses velhos pedófilos. Por uma pura inocência brincadeira de criança. Uou! Ainda não tá 100%, mas eu tô muito cansada. Gente, é isso. Passar um blush, um contorno, terminar tudo com o meu cabelo e vir pro meu close final. Let's dance, would I be okay? Just... Gente, para tudo, que eu tinha esquecido de colocar os cílios. Coloquei agora, ó. Assim, gata, o close é certo. Caralho, eu meti meu joelho aqui. Ai, gente, deixa eu só me preparar aqui pra fazer essa foto da capa, que essa capa vai ficar babado. Ai, eu tô nojo. Que nojo, bicha. Que nojo. Eu tô muito enjoada. Puta que pariu. Toda vez que eu fazer alguma coisa. Agora os acessórios, gata. Ai, consegui. Volta tudo de novo. Vou fazer a capa do vídeo. Só porque agora tá com colar. Ah, cara. Eu vou te macetar. Vai tá gostoso. Mexe de novo. Beijo, gente. Se inscreve nesse porra desse canal. Que o babado é forte. Eu tô entregando, gente. Eu tô entregando. Então se inscreve no canal, gata. Porque se você não se inscrever nesse canal, meu amor, eu não vou fazer mais... Olha essa bagunça. Olha isso aqui. 3 horas pra fazer isso, gata. Então se inscreve nesse canal. Eu vou te macetar, eu vou te macetar, eu vou te macetar, Tchau, gente. Tchau, já deu. Pera aí, deixa eu fazer só uma... Eu vou te macetar. Cadê as nails que não tem? Por quê? Por que você fez isso? Sua puta. Você é uma puta. Você não vale nada. Some da minha vida. Sai. Sai daqui. Eu não quero nunca mais ter que olhar pra tua cara. Some da minha vida. Uma coisa bem euforia, né? Tipo assim, eu sei que foi você. Não adianta negar. Ai, gente. Eu não vou tirar, eu não vou tirar, eu não vou tirar essa make, não vou. Tchau, gente. Tchau.